Olá, pessoal, bem-vindo ao Papo de Prateleira, o espaço aí que está sempre conversando sobre o agronegócio. Você conhece, a gente fala sobre várias áreas, vários setores do agronegócio. Temos um destaque também para distribuição, para revenda, para as lojas aí de insumos agrícolas e pecuárias das cooperativas, mas a gente avança bastante aí por causa dessa complexidade desse segmento maravilhoso. E as nossas conversas sempre aí, elas contam com o apoio dos nossos amigos do Clube Agro Brasil, esse marketplace maravilhoso que ajuda aí a unir a indústria, a tecnologia que sai da indústria, lá para o cliente final de todo mundo, que é o agricultor, que é o pecuarista, né? E ainda por cima bonifica e dá ponto para ele poder usar esses pontos aqui, para comprar mais insumos ainda para sua fazenda, para produzir mais, pôr mais dinheiro no bolso. Pôr mais dinheiro no bolso também acontece muito no agronegócio, como eu falei, por causa de uma complexidade tão grande que tem esse segmento, e que conta, na verdade, seja que negócio que existir no mundo, o que é? É entregar um produto para um consumidor e que esse consumidor confia no que está comprando. É por isso que eu gostei demais da conta e da ideia de conversar com Alan Seckler. O Alan, ele é o gerente regional de vendas da IFM Eletrônica. Ô, Alan, bem-vindo aqui ao Papo Prateleira, tá, rapaz? Obrigado, Alice. É um prazer aqui conversar com vocês. E para quem aí tem dúvida, você que está sempre acostumado a gente falar de fertilizante, falar de produto veterinário para boi, para suíno, para galinha, é o seguinte, gente, é alimento. Todo mundo que está no campo está fazendo o quê? Três coisas, basicamente. Produto que leva saúde para os seres humanos, que leva conforto e que principalmente leva o quê? Alimento, alimentação. A restabilidade de alimentos aí, o consumidor, se quiser saber da onde vem o que ele está pondo na mesa, está dando para o filho, é possível hoje, graças a Deus, né, Alan? Hoje é totalmente possível, né? Hoje nós temos tecnologias que conseguem rastrear todo esse processo, né? Desde o início da cadeia produtiva até chegar na mesa do consumidor. Isso é perfeito. É uma coisa que foi a primeira curiosidade quando eu li o material, né, que eu recebi da assessoria de vocês, é assim, o trabalho da rastreabilidade, ele tem um centro, esse centro é a indústria ou não? Eu estou falando bobagem. Hoje a gente aplica muito mais na indústria, né? Mas em qualquer parte do processo da nossa vida, a gente tem ali uma certa rastreabilidade. Então, Aham. hoje, se você transita, por exemplo, nas rodovias de todo o Brasil, você passa por onde existe rastreabilidade, dos carros, né? Então, hoje, cada vez mais está refletindo dentro da indústria, para que a gente consiga mapear todos os processos e produtos de uma forma segura e evitando possíveis erros futuros, né? Perfeito. Eu queria que você desse um exemplo que seja de cliente seu, você pode falar o nome à vontade, se quiser, né? De como é que funciona num produto específico a rastreabilidade, de onde ele vai lá, o que tem a maior escala, assim, do início ao final, para o pessoal entender bem o que é que a IFM Eletrônica oferece. Legal. Hoje, a rastreabilidade que a gente vem falando, ela funciona principalmente, por exemplo, radiofrequência. Então, Ah, nada mais é que é uma identificação única daquele material, daquele produto, né? Então, desde a chegada, por exemplo, de uma matéria-prima, como frutas, grãos, vegetais, ele passa por processos produtivos dentro da indústria, até que se transforma no produto final, né? E esse produto final também tem uma continuidade. Por exemplo, o envasamento, desde uma bebida, seja de uma cerveja, de um laticínio, ou de próprios grãos que nós estamos falando, né, ele chega no consumidor final. E toda essa rastreabilidade, essa vida útil do produto, nós conseguimos mapear para que todo o processo seja feito de forma segura e a continuidade desse processo também. Então, se caso aconteça alguma coisa, hoje nós temos a rastreabilidade da vida útil desde o início até o fim do processo produtivo daquele alimento. pelo que eu entendi, você me corrija se eu falar bobagem, então o trabalho da IFM começa na hora que chega alguma coisa à indústria ou não? Ou no caso do agro, ele pode começar lá na hora na hora que se demonstra como é que é produzido uma soja, um milho, alguma coisa assim. Todos os processos produtivos, né? Então, desde a chegada, por exemplo, a gente fala sacas de café, Tá. de milho, soja, igual você comentou, né? Ali eu já tenho o início da chegada da matéria-prima, que Ah, é onde o produtor vai produzir o produto final até a chegada do consumidor final. Ali eu já consigo identificar. Eu recebi N sacos daquele produto. tá. Então, eu recebi um lote daquela matéria-prima. Ali eu já começo a identificar e colocar dentro do sistema das indústrias que eu recebi aquele lote na data X de tal produto.
e ele começa a passar por toda a cadeia produtiva, por todos os processos e etapas. E cada etapa também existe rastreabilidade e rastreamento do processo, tanto do produto como de qual o processo, o dia, as pessoas envolvidas. Então, tudo isso está sendo mapeado para que a gente tenha uma segurança alimentar cada vez maior. Agora, informação sobre a maneira, você deu o exemplo do café, por exemplo, vamos seguir nesse exemplo. Informações sobre como esse café é produzido, quer dizer, se ele é orgânico ou não, se o tanto de fertilizante que ele usa, o tanto de inseticida que ele usa, que região que fica, isso não entra nessa bagagem de informações. Isso é bem bacana, Ulisses, porque isso pode estar conectado Ah, também, né? aham, Então, desde a informação de que eu passo do estágio 1 para o estágio 2 de processo, eu ah, também posso conectar essas informações do próprio processo produtivo. Então, por exemplo, a qual temperatura que ele foi produzido, existe todo um controle do processo produtivo. Então, eu posso fazer essa conexão para falar. Ah, você falou do café. Esse café foi produzido em tal dia, com tais condições. E eu tive esse controle sendo monitorado de forma ah, automática. que Então, legal. conectar a informação da rastreabilidade com a forma que ele foi produzido é muito importante. E é um cruzamento de informações. E isso hoje é totalmente possível. E essa informação normalmente é desejo de se ter nesse arsenal de informação. É um desejo do produtor rural, é um desejo do primeiro fornecedor que recebe dele ou das duas partes? A gente pode dizer que das duas partes, Ah, né? Porque eu preciso saber exatamente o que está acontecendo com o meu produto, sendo ele já na chegada como matéria-prima ou também durante o processo, porque eu posso identificar como que está a qualidade desse produto, né? perfeito. Então, conforme cada processo produtivo, eu tendo a rastreabilidade do tipo de chegada de grão, da matéria-prima, do produto, ele vai passando pelos processos e vai se transformando dentro da indústria. Então, sabendo dessa informação, eu consigo identificar, será que se tiver alguma coisa inadequada, será que a matéria-prima chegou inadequada? Será que durante o processo do produtivo aconteceu Sim. alguma coisa que eu preciso alterar? Onde começou o problema, né? Exatamente. E, inclusive, eu consigo detectar o tipo de problema, se acontecer ou se irá acontecer antes de chegar no consumidor final, que esse é um principal gancho que Ah, as isso empresas têm investido acontece, Alan? muito, Que é o muito. ideal, né? Exatamente, porque não somente identificar onde está o produto, que é Sim. a rastreabilidade que a gente está falando, mas o que está acontecendo com aquele produto, né? Ele está sendo produzido da forma adequada? Então, o controle das indústrias permite isso. Eu medir a temperatura correta, a pressão correta, o volume correto, para que não aconteça nada errado. Então, esse cruzamento de dados permite que a gente trabalhe de uma forma segura e que eu identifique possíveis erros ou falhas de processo e que não chegue no consumidor final. O consumidor final ele tem que receber o produto da forma Perfeito. que ele queria, Ele é o né? objeto da cadeia toda, né? Exatamente. Quando você vai, por exemplo, para uma prateleira comprar um produto, você já tem na sua mente o tipo de produto que você vai adquirir. Porque nós falamos muitas vezes de marcas famosas que já mexem com Sim, a com o nosso imaginação do imaginário até, né? consumidor. Aham. Exatamente. Então, a textura, o sabor, o aroma, tudo isso já está na mente do consumidor. Quando você vai comprar um produto, você já pensa nisso, né? Então, você imagina quando chega no consumidor, ele adquire o produto, chega na casa dele e identifica uma coisa diferente. Por quê? Porque lá no processo produtivo aconteceu alguma coisa que chegou e Que impactou alterou, diretamente né? no consumidor final. E a ideia de todo esse processo de rastreabilidade e controle com automação é para evitar que o consumidor final seja impactado. Rapaz, você sabe o que é interessante isso que você está falando, que me remeteu a uma coisa que aconteceu com eu. Eu fui pai velho, né? Eu sou pai de gêmeos, eles têm 17 anos, né? E a minha filha estava aqui em casa e pediu para comprar um donuts num lugar, numa cidade vizinha, grudadinha aqui, né? Eu falei, não, filha, tem donuts, a padaria aqui da esquina tem donuts gostoso. Eu pego lá e falo, não, não, pai, eu quero daquele lugar lá, não sei o que. Eu falei, não, filha, mas vai demorar, né? Até chegar aqui, né? Em 2 minutos está na sua mão o donuts. Ela pegou, pôs a mão no meu rosto e falou assim, pai, eu quero aquele donuts. Não quero da padaria da esquina. É impressionante é impressionante como é importante o trabalho da denominação de origem e da rastreabilidade para que o cara não seja surpreendido negativamente com o produto que ele compra, né?
sem E dúvida. nem é, e nem é uma questão de estar estragado, né? Pelo que você falou, que é o caso da minha filha, né? Se já está diferente, ele já estranha, né? É, porque muito provavelmente ela tem ou tinha uma memória afetiva É, com aquele nuggets. é o que ela gosta de Exatamente. comer. Exatamente. Então é o que o consumidor atrela essa sensação, essa boa sensação com aqueles determinados produtos, né? Então é exatamente esse controle, todo esse processo que nós estamos falando, ele vai ao encontro de ter sempre um produto com a qualidade esperada. Perfeito. Alan, você falou duas coisas que vêm assim rapidamente, eu acho, na mente de qualquer pessoa, que é assim, a rastreabilidade para, detectar uma falha antes do produto chegar ao consumidor, né? O caso mais grave, que é chegou ao consumidor, houve um problema aí, vai se investigar para saber o que aconteceu, que é para poder corrigir. Mas eu queria perguntar para você se por um acaso tem a questão de busca de informação por parte do consumidor, por pura curiosidade, para saber o que está comendo. Não aconteceu nada, ele está satisfeito com o que ele comprou, mas ele quer saber mais sobre isso. Isso acontece também? Hoje acontece bastante. Hoje existe uma forte tendência, né, das pessoas serem mais sustentáveis. O que significa ser mais sustentável? Ter uma vida mais saudável, buscar por produtos orgânicos. Então, além disso, o consumidor moderno, digamos assim, É. ele cada vez mais quer entender como que aquele produto está sendo produzido. Se, além do produto ser mais sustentável, o processo produtivo ou a empresa também está atendendo às principais pautas de sustentabilidade, Tem né? essa procura mesmo, rapaz? Existe essa procura cada vez mais, Nossa, né? que E tem coisa legal. muitas empresas, por exemplo, elas conseguem transparecer como foi produzido aquele processo produtivo do produto final, O que é ótimo, né? né? Exatamente. Então, o que a gente falou, por essa tecnologia, o produto inteiro é mapeado e chega até o consumidor final. Então, eu tenho essa informação, por exemplo, até numa caixa de leite, numa garrafa, que chega no consumidor final. Se porventura aconteceu alguma coisa e ele precise rastrear, a empresa consegue fazer tudo isso e disponibilizar uma informação e talvez até retrabalhar algum processo internamente. Que maravilha. Eu queria falar aqui agora um pouquinho a respeito da IFM Eletrônica, é lógico, né, gente, que faz esse serviço todo que está motivando essa nossa conversa. Ela é uma empresa, e o Alan vai me corrigir se eu escrevi bobagem na minha cola aqui, viu, Alan? É uma Tá empresa bom? de origem alemã que tem presença de alguma maneira hoje em 180 países. Eu vou contar uma coisa, a IFM é uma verdadeira ONU, viu? Organização das Nações Unidas, viu? Em termos de atendimento, né? Fabrica, a especialidade de fabricar sensores e controladores industriais que vão promover essa restabilidade que ele está explicando, né? Ele tem 50 anos de vida, né? Atende aí mais de 5 mil organizações, e para vocês terem uma ideia, tem cliente como dessas 5 mil organizações, tem gente como eu, Coca-Cola, por exemplo, e eu peguei aqui duas que são do ramo agropecuário, né? Que a Ambev é lógico, né, gente? Tem cerveja feita com cevada, né? A cevada é plantada, né? Cerveja é agro também, né? E a predileta. Eu queria saber de você, primeiro, se eu falei tudo certinho, e segundo, quem é hoje gente que mexe com um produto que vem da roça, que faz essa rastreabilidade, que bebe aí desse serviço que vocês oferecem? Perfeito, Ulisses. Exatamente isso que você escreveu da FM, né? Mais de 50 anos de mercado. Falando de mercado nacional, Brasil, temos mais de 25 anos de presença Ah, nacional. metade do tempo já, então. Exatamente, né? E hoje nós somos uma das líderes na parte de fabricação e desenvolvimento de sensores, controladores e softwares voltados para a automação industrial, né? Então, e cada vez mais nós estamos também com o pé do agronegócio. É o que você falou, tudo é agro hoje, tudo vem ali da origem do agronegócio hoje, né? Então, a gente trabalha isso até de forma global, com equipes espalhadas no mundo inteiro, por todas essas subsidiárias que você comentou, né? Inclusive, estamos presentes desde o tratamento dos grãos, que a gente comentou, com as máquinas agrícolas, né? Perfeito. Então, tudo hoje vem envolvido e nós temos soluções para todas essas frentes, desde a colheita até o processo produtivo e o consumidor final. Maravilha. Por falar em um consumidor final, tem um consumidor que eu vou contar, que é uma peste dos infernos, né? Que é o consumidor de produto orgânico, por exemplo. É que esse, que você me surpreendeu e quer falar que muita gente fica curioso de saber
de saber a origem do produto, né? O do orgânico já é histórico, que ele pega no pé, se acontecer alguma coisa, ele receber alguma coisa que ele descobrir que não é orgânico, ele fica louco, né? E é uma revolução mundial, e tem aí, até no material que vocês mandaram para a gente, uma expectativa aí de movimentação de meio trilhão de dólares até 2030, né? Quer dizer, precisa ter arsenal quem faz parte dessa cadeia para poder dar essa informação para esse consumidor, né? Sem dúvida. A expectativa do mercado é que esse consumidor ele triplique o consumo até 2030, né? Aham, Como você falou, chega a 500 trilhões em relação ao consumo sobre isso, né? Isso é informação vinda diretamente do Sebrae, né? aham. Então, você comentou, hoje o consumidor, principalmente o consumidor de produtos orgânicos, ele está mais exigente. Então, cada vez mais as empresas se veem obrigadas e precisam informar. Se você observar, na embalagem hoje dos produtos finais, existem mais informações do que antigamente. Toda a composição, as origens dos alimentos, dos condimentos que são trabalhados ali. Então, isso É, é algo eu tava tão vendo normal. eu estava vendo uma entrevista até sábado passado, por coincidência, por falar de embalagem, né, na rádio, eu esqueci o nome dele, o Márcio Atala, né, que é um educador físico e um cara que tem um programa que fala sobre geral, fala sobre saúde. E a mulher estava explicando as últimas modificações que ocorreram na embalagem de alimentos, né? Então tem a posição direitinho, embaixo, na frente, o que é que você está comprando exatamente, né? Na parte de trás, de um lado direito tem os componentes, do lado esquerdo tem a porcentagem dos componentes, né? Cada vez o pessoal se preocupa mais em informar, né, o consumidor, que é justamente a base do trabalho da empresa, né? Com certeza. E além dessa informação, que aí as empresas conseguem monitorar e controlar com o processo produtivo automatizado, a própria embalagem hoje também está sendo muito visada. Né? Embalagens biodegradáveis, recicláveis. Então, a cadeia num todo está sendo muito vista pelo consumidor final. E a exigência está cada vez maior. E ainda bem que tem o QR Code, porque é para salvar os velhinhos, viu, que já não enxerga direito. Ô, Alan, eu pego, ponho, leio lá pelo QR Code e ponho maiorzão na minha tela de computador. Ô, Alan, para encerrar aqui, eu queria, rapaz, você falasse rapidamente, acabei não perguntando para você, que você está falando essa coisa de informar, né, o consumidor, e tem agora, rapaz, que negócio é esse de informação imediata, online? Que é isso, rapaz? É possível mesmo isso? Sem dúvida, é totalmente possível, né? Hoje, existe uma oportunidade muito grande. Por quê? Hoje, cada vez mais, as empresas elas estão conectadas a esse mundo digital, a Perfeito. digitalização da indústria, principalmente. E falando muito sobre o TI, que é a tecnologia da informação. Até Aham. uns anos atrás, existia não era alguma coisa muito conectada. Automação, chão de fábrica, processo produtivo e tecnologia da informação. Hoje, existem muitas formas de transformar isso de uma forma mais amigável. Então, implantar todos esses sistemas, esses controles e rastreabilidade que nós estamos falando, é um processo muito mais fácil das indústrias e já está virando o dia a dia. É mesmo, quer dizer, tem consumidor que consegue acompanhar aí em tempo real alguma coisa que ele queira, logicamente, sem até atrapalhar a segurança das empresas, né? Né? Hoje existem empresas que ela abrem as portas, né, É para uma mesmo? visita à fábrica. Então é bem Ah, comum tá, uma coisa determinadas guiada, né? empresas, exatamente, algo guiado. Mas outras empresas também, elas acabam disponibilizando algumas informações do processo produtivo no site. Se você tem a informação do lote, você consegue ler, igual você falou, um código de barra, um QR Code. Você tem acesso a algumas informações específicas que não estão na embalagem do produto. Então, você consegue, através da internet, da digitalização, ter mais informações, obter mais informações de como foi produzido aquele alimento. Perfeito. Eu queria aqui, então, reforçar, chegando ao finzinho aqui do Papo Prateleira, assim, gente, informação não dói. Eu sei que a gente fica louco, porque esse mundo que o Alan está falando aí, o que ele acabou de falar, se permitiu que se obtivesse e interligasse um número que não tem fim de informações. A gente só precisa aprender a organizar direitinho o que eu quero saber. Então, na hora que eu vou comprar um alimento ou um produto qualquer, obter informação daquilo naquele momento é o que eu preciso. Então, a gente não fica louco, não. A gente vai atrás da informação que a gente acha necessária para viver melhor. Ô, Alan, eu queria agradecer muito a presença sua, rapaz, e falar aí, você voltar mais vezes para falar a respeito de novidades aí em rastreabilidade, viu? Denominação de origem, pôr os processos produtivos aí à disposição, a informação para o consumidor, que eu acho bem bacana e bem moderno.
Eu que agradeço, Ulisses, em nome da IFM também, essa parceria, e pode contar com a gente, com certeza. E vocês com a gente também. Esse é o Alan Seckler, ele que é o gerente regional de vendas da IFM Eletrônico. Essa empresa é um nome global, né, presente no Brasil há 25 anos, né? E vocês vão acompanhar essa conversa com o Alan nos nossos 2 espaços de internet, que é o nosso site de notícias, o agrorevenda.com.br, o nosso site corporativo, que é o grupopublic.com.br, onde a gente também dá informação para o nosso consumidor, viu, Alan? A gente também faz um tipo de informação de denominação de origem aqui. E a conversa do Alan também vai tornar-se o podcast Radar Agro, que a gente coloca nas plataformas na Amazon, no Deezer, no Spotify, na Apple e no Google. Alan, muito obrigado, tá? Um grande abraço e até a próxima, tá? Obrigado. Tchau, tchau, querido. Até.